Olá pessoal, no vídeo de hoje é mais uma indicação de livro, no qual eu vou falar desse daqui, Alcur-nu-gu, Terra Sem Retorno, da mitologia mesopotâmica. Então eu vou falar mais sobre ele aí depois, então aguarda aí. Pois bem, essa obra, Alcur-nu-gu, Terra Sem Retorno, tem como subtítulo A Descida de Ishtar ao Mundo dos Mortos. E é exatamente sobre isso que se trata. É um poema da mitologia mesopotâmica, então, ou seja, extremamente antigo, no qual mostra a deusa Ishtar, a deusa da fertilidade, indo até o submundo, que no caso é o reino da irmã dela, a deusa Ereshkigal, que é quem comanda o submundo. Ela vai então para o submundo, mas a irmã dela não gosta disso, né? Não fica feliz porque ela está ali invadindo o reino dela. E a rainha do submundo acaba mandando 60 doenças para Ishtar. Quando ela fica sabendo, né, que ela está vindo, que ela está descendo ali, ela manda essas 60 doenças. E com essa descida da deusa e o fato dela estar com essas doenças, isso reflete o mundo, porque ela é a deusa da sexualidade e da fertilidade, e então o mundo também perde o desejo sexual, né? O desejo sexual e a fertilidade no mundo desaparece. E aí o poema é sobre isso, é ela descendo. E assim, como ela foi para o submundo, ela não deveria poder voltar, ela não deveria, mas ela consegue voltar para a superfície. Porém, ela consegue isso com a ajuda dos deuses. Mas aí é preciso também que faça uma troca. Ela volta para a superfície, mas é preciso deixar alguém lá no lugar dela. Já que ela desceu, ela deveria ficar lá, mas aí então ela deixa alguém. E aí, no caso, é o próprio marido dela, o deus do Muse. E aí ele então fica no submundo, podendo subir para a superfície uma vez ao ano apenas. Essa obra, então, ela contém esse poema, tem o original, né, em acádio e a tradução, óbvio, e uma análise sobre esse mito, né, sobre esse poema em si. Inclusive, a tradução e a análise é do professor Jacinto Lins Brandão, o mesmo lá que traduziu a Epopeia de Gilgamesh, que eu mostrei em alguns vídeos atrás. Vou deixar também aí o link desse outro vídeo. E aí, então, eu recomendo bastante esse livro, é mais uma tradução dele e com análises, né? Vale muito a pena ir por essas análises. O poema é bem curto e o livro também tem por volta de umas 200 páginas, né? Mas é com bastante análises desse mito, da deusa em si, né? Do simbolismo que tem essa descida dela. Parece algo até que simples, né? Ela simplesmente desce até o reino da irmã dela, tem essas doenças, ela volta, tudo, mas tem todo uma explicação de cada passo que se dá, né? Que nem, por exemplo, um momento bem marcante nesse poema é que conforme ela vai descendo, para ela entrar no submundo, ela tem que passar por 7 portões. E aí em cada portão ela tem que deixar uma peça de roupa, né, até se despir totalmente, que aí vai ter passado por todos os portões. E quando ela retorna para a superfície também, ela acaba pegando essas peças de volta. Parece algo meio sem sentido, mas aí lendo aqui no livro, né, você vê o motivo disso. O motivo de ter essa passagem no poema, né, o significado daquilo lá. Então por isso que é bem legal. Vale bastante a pena que você... Ele primeiro começa com o poema, então você vai ler, vai se inteirar ali, né, do que ocorre, e depois tem a análise de quem que é a deusa, por que está sendo representado dessa forma, o que é essa descida, o que significa, a questão do marido dela ter que ficar, o que significa em si. Como é uma descida ao submundo, então também acaba trazendo informações sobre, né? Mostra como é esse submundo mesopotâmico, pelo menos em uma parte em si. E mostra também a relação, obviamente, da Ishtar, deusa Ishtar, que é uma deusa bem famosa, que inclusive aí, tem muito a se falar dessa deusa. E então, se quiser aí um vídeo mais próprio dessa deusa, de versões dessa mesma divindade, posso fazer, posso me aprofundar mais. Né? É uma deusa que vale muito a pena. Eu, pessoalmente, gosto muito dela. Né? Então, se quiser um vídeo mais aprofundado sobre essa deusa, faz um comentário aí. Inclusive, já aí aproveita e se inscreve no canal, porque eu vou fazer mais vídeos dela, fazer outros vídeos sobre mitologia mesopotâmica. Então, já se inscreve aí para você receber e curte aí o vídeo. Né? No caso, esse poema, por ser dessa mitologia, né, dessa cultura mesopotâmica, ele é bem antigo, né? Então ele é, na verdade, ele é datado de ser do primeiro milênio antes da Era Comum. Então é bem antigo, como tudo, né, da Mesopotâmica, assim, é bem antigo mesmo. E o poema em si, ele foi conservado em 3 manuscritos assírios, e obviamente em linguagem cuneiforme.
e 2 deles na biblioteca de Assurbanipal e um dele em Assur, né, nome da região. Bom, você lendo aqui o livro, você vai se inteirar mais sobre o mito em si, sobre esse poema, né? Mas só pelas essas informações que passei aqui, já dá para perceber algumas aproximações com outros mitos, né? Mesmo até fora da mitologia mesopotâmica, né? A gente indo para os gregos, a gente pode fazer uma certa comparação com o mito da própria Perséfone, que é uma deusa que foi para o submundo, né? Ela foi raptada para o submundo, e aí com isso, como ela era filha de Deméter, a deusa da fertilidade, deusa da agricultura, a fertilidade no mundo, né? As colheitas pararam, porque ela ficou triste pela perda da filha dela. Com isso, quando a Perséfone é libertada, ela tem que ficar um tempo na superfície, outro tempo ela tem que ficar no submundo. É isso que explica a mudança das estações. Aqui também tem essa questão de que quando a deusa está lá embaixo, por ser a deusa da fertilidade, o mundo também fica infértil. E também tem essa questão e aí no caso é o do Muses, né? Não é a deusa em si, de subir apenas uma vez por ano. Mas isso também tem relação num outro mito, talvez até mais relação com esse outro mito, que é o de Afrodite e Adonis. Eles são ditos como tendo sua origem nesses 2 personagens, em Ishtar e Dumuzi. Ou muitas vezes você vai ver outros nomes que são outras divindades ali também da região, tudo com essas mesmas relações, né? E aí no caso também tem isso, do Adonis ser um amor da Afrodite e ele ir para o submundo, né? E ficar no submundo e depois de um tempo até poder sair, né, ter essa questão. Então a gente vê essas relações com mitologias de culturas próximas ali. Uma outra é com a própria Inanna. A deusa Inanna, ela é a correspondente a Ishtar, né? Eu não diria que seriam as mesmas divindades, porque essa questão de divindades com nomes diferentes e às vezes considerar os mesmos, eu acho que não dá para considerar 100% idêntico. Muitas vezes é considerado, sim, que Inanna é um outro nome de Ishtar, né? São, no mínimo, deusas correspondentes, né? Isso de fato. Então não dá para falar de uma sem falar da outra, mas como uma é suméria e a outra já é babilônica ou acadiana, então tem sim suas diferenças, né? Inclusive, isso é mostrado aqui no livro. O principal desse livro é essas análises que se tem, que se aprofunda muito aí na mitologia em si, na deusa e nesse poema. E uma dessas análises é isso, porque existe também a chamada a descida de Inanna, que aí seria a mesma ideia da deusa estar indo para o submundo. Há quem considere que a descida de Ishtar, que seria posterior, é basicamente uma síntese desse primeiro poema, desse poema mais antigo, o da Inanna. Mas o tradutor, o professor Jacinto, ele põe que teria significados diferentes, né? Teria simbologias diferentes, cada poema ali tem um motivo de ser como ele é. Então tem que, de repente, ser tratado de formas distintas, né? Então, novamente, tem suas proximidades, mas a gente não pode considerar que é 100% a mesma coisa, que é simplesmente uma mudança de nomes ali, porque tem contextos diferentes. Isso eu aplicaria, inclusive, até para a própria deusa Ishtar. Deusa Ishtar é uma deusa bem famosa. Quero fazer mais vídeos, sim, sobre ela, né? Eu gosto muito dela. E ela é correspondente à deusa Inanna. Mas a gente vai poder encontrar, se pesquisar, a gente vai poder encontrar diferenças entre elas. Então eu não gosto de colocar simplesmente que é uma mudança de nome, né? Tem sim uma relação, mas é interessante analisar essas diferenças, né? E esse livro traz um pouco disso, né? Isso que é bem interessante. Da mesma forma que Vênus e Afrodite também são deusas que têm uma relação, né? Na verdade, por isso que eu falo, eu preciso realmente fazer esse vídeo sobre a deusa Ishtar, né? Mas na verdade tem muita divindade, muitas deusas aí que têm essa mesma relação, sabe? De serem Ishtar, Inanna, Afrodite, Vênus, e tem muitas outras, né? Mas cada uma foi numa região, numa época diferente, então tem suas particularidades. É bem legal pesquisar mais sobre isso, né? E aí esse livro acaba sendo um bom ponto de partida, né? Para isso. Você vai conhecer mais aí da deusa Ishtar,
mas desse poema em si. Ele é um poema curto, mas as análises mostram o quanto cada pedaço dele tem um motivo de estar ali, tem um porquê, tem um significado, né? Que inclusive até, assim, não é um livro complicado. Ele é bem curtinho, né? Mas eu não sei se eu indicaria ele para quem está conhecendo mitologia agora, sabe? Nem assim, se de repente você não conhece nada de mitologia mesopotâmica, talvez ele possa ser um pouquinho puxado no começo. Não, nada que uma leitura mais atenta também não resolva, né? Mas é porque vai comparando com muitas características ao redor ali, sabe? Outras divindades mesopotâmicas, né? Vai mostrando outros elementos ali que talvez o leitor, se ele não tiver muito familiarizado com a mitologia mesopotâmica, ele possa ficar um pouquinho perdido, né? Mas fora isso, não é uma leitura pesada, muito pelo contrário, é uma leitura bem dinâmica, tanto do poema em si, quanto das análises, então vale muito a pena. Eu indico bastante esse livro, ele é bem rápido de ler, até bem curto, né? Mas tem muita informação. E eu imagino que não tenha outra tradução. Pelo menos eu não lembro de ter encontrado. Tem sim uma tradução da Descida de Inanna, mas como falei, é outro poema, né? Mas desse daqui eu acho que é a única tradução em português, né? Então vai atrás, que vale muito a pena. Bom, e é isso. Esse fica como um vídeo inicial aí para eu começar a falar dessa deusa, que eu preciso muito falar sobre ela, né? Mas eu quero pesquisar mais. Tem muitos trabalhos acadêmicos, tem gente que estuda, se aprofunda nela, então vale a pena pesquisar bastante. Eu quero fazer algo bem completinho sobre essa deusa, que eu gosto muito, mas esse daqui fica o primeiro ponto e a indicação desse livro. Espero que tenha gostado da indicação de hoje e eu vou deixar aí na descrição todos os links também para você apoiar, para você assinar o podcast, para seguir nas redes sociais, vai estar tudo ali na descrição. Então a gente se vê no próximo episódio.